Vamos lá, pessoal, a gente vai seguir com a nossa parte 2 de controle interno, né? E agora a gente vai começar a estudar os componentes do controle interno. Todo sistema de controle interno é composto por 5 componentes, tá? Sem a presença desses 5 componentes, um sistema interno de controle interno já se torna falho, né? Pelo menos é o que indica os nossos referenciais teóricos. Nós temos diversos referenciais aí no mercado sob controle interno, produzidos por diversas organizações, mas o nosso alvo de análise aqui é a norma de auditoria NBCTA 315, que vai reproduzir esses componentes, e ela vai buscar onde esses componentes? No referencial do COSO, tá? Então, a norma 315 vai buscar no referencial do COSO essas definições e esses componentes de controle interno. E nós temos 5 componentes de controle interno. São esses 5 elementos aqui, tá? Primeiro eu vou definir, grosso modo, né, como é que funciona, né, para a gente entender, tentar aplicar uma certa lógica aqui. Todo sistema de controle interno começa com uma diretriz política, né? Algo que orienta. Então nós temos o ambiente de controle, depois nós precisamos analisar os riscos envolvidos, a gente precisa definir o que a gente quer controlar. Depois nós precisamos desenvolver elementos que controlem efetivamente, né, esses riscos, né, os sistemas propriamente ditos de controle, né? A gente precisa fazer informação circular e a gente precisa avaliar esse sistema de controle interno. Então a gente tem essa ordem lógica aqui. Vamos dissecar um pouquinho mais esses componentes aqui. O ambiente de controle é aquele que eu já falei, que a gente chama de clima no topo da organização. Por quê? Porque é o exemplo que vem de cima. É como a alta administração dissemina a cultura de ética, a cultura de respeito às normas, né? É a filosofia empresarial. Isso é o ambiente de controle. Isso faz com que esse componente do controle interno, além dele ser um dos mais importantes, porque é o exemplo que vem de cima, ele tem uma característica interessante porque efetivamente ele não controla nada, ele não opera um controle efetivamente, ele apenas dá o exemplo, ele dá o tom, né? E por isso ele é importante dentro desse sistema de controle interno. Então o ambiente de controle ele vai demonstrar o comprometimento com a integridade e valores éticos, é o exemplo que vem de cima, né? Ele faz aquela supervisão do alto, aquela supervisão da alta administração, das responsabilidades distribuídas. Ele vai distribuir a responsabilidade no corpo da organização, nos seus níveis hierárquicos. Ele vai demonstrar comprometimento com a competência, com respeito às normas, né? Porque é o exemplo que vai ser seguido pelos demais níveis da organização, e reforçar a accountability, que é o dever de prestar contas. Então, é um tipo de componente que não executa nada, mas dá o exemplo, né? Dá o tom da organização. Imagine que você tem uma entidade em que o presidente dessa entidade todo dia estaciona na vaga de deficiente, então o diretor vai estacionar também, o contador vai acabar estacionando também, vai se normalizar o que não pode ser normalizado, né? Então o exemplo que vem de cima é muito importante e é isso que faz um ambiente de controle, tá? Bom, esse ambiente de controle vai traçar essas diretrizes, né? Depois a gente precisa identificar os riscos. Um bom sistema de controle interno precisa saber quais são os riscos que ele vai enfrentar, porque ele precisa reagir a esses riscos, né? Quais são os riscos que vão bombardear a organização? Eu preciso identificar os riscos para que eu possa implementar os meus controles. Então, eu vou traçar os meus objetivos, analisar todos os riscos, riscos de fraude, riscos de mudança significativa, enfim. Preciso ter, é o meu item 2, né? Então, olha só. Primeiro, a política, a diretriz. Segundo, o mapeamento dos riscos. Uma vez mapeado esses riscos, qual é o próximo componente? Eu preciso desenvolver um controle para cada um desses riscos. Ó, se eu tenho um risco de fraude na emissão de cheque, vou desenvolver uma atividade de controle que exija uma assinatura de 5 pessoas para a assinatura de um cheque, né?
Um exemplo aqui aleatório. Então, depois de mapeados os riscos, vamos desenvolver atividades de controle. Ó. Atividades de controle, controles baseados em tecnologias, implantar por meio de políticas e procedimentos. Então, aqui nós temos efetivamente a execução, né? Em sentido estrito, aqui que nós temos a execução. Então, nós temos um formulário de autorização para retirada de estoques, né? Autorização para fazer compras, autorização para fazer pagamentos. Aqui nós temos efetivamente os controles em execução, né? Então, acompanhe a lógica. Primeiro, o ambiente de controle, aquela definição geral do tom, né? O que é que vai ser, qual é o exemplo que vai ser espalhado para a organização, né? Qual é a diretriz. Depois, vamos mapear os riscos. Depois, vamos implantar controle para esses riscos. O que é que a gente precisa agora? Feedback, né? Precisamos de feedback. Ó, fazer essa informação circular, né? Fazer essa informação dos controles circular, dos riscos, né? Para que a gente consiga ter esse sistema perfeito. Bom, feito isso, o que é que a gente precisa agora? Né? Terminamos aqui o controle propriamente dito. Mas um sistema de controle interno, a gente precisa saber se ele está indo bem, se ele está indo mal, né? Como é que a gente vai fazer isso? Com avaliações, né? Então, com monitoramento, a gente precisa monitorar esse sistema aqui, ó, para verificar se ele precisa de correções, se ele está indo bem, está indo mal, enfim. Então, o monitoramento é fundamental para que a gente permaneça com esse controle interno funcionando perfeitamente, né? Normalmente, quem faz esse monitoramento é a auditoria interna, tá? Então, de nada adianta você ter um ótimo controle se você não vai mensurar esse controle, se você não vai monitorar para que você saiba se ele está funcionando bem, se ele tem deficiências ou não. Esses são os nossos 5 componentes de controle interno, tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui. Assinale a opção que indica o componente de controle interno que serve de fundamento para os demais componentes e que se refere diretamente a valores éticos e a criação de uma cultura de honestidade dentro de uma entidade. Lembra do nosso componente que dá o clima na organização, que dá o tom da organização, aquele lá no topo? É o ambiente de controle, né? Ele que vai disseminar a filosofia empresarial e vai estimular os demais níveis da organização a também seguirem essa diretriz, essa política e essa conduta. Mais uma. De acordo com o COSO, qual dos seguintes componentes é projetado para garantir que os controles internos continuem a operar efetivamente? Bom, a gente tem um sistema de controle interno. Vamos voltar aqui, ó, do nosso componente, ó. A gente tem 5 componentes, né? O clima na organização, o mapeamento de todos os riscos, o controle para combater esses riscos. Precisamos fazer essa informação circular, a informação não pode ficar parada em algum lugar, né? E a gente precisa também fazer o quê? Monitorar esse sistema de controle interno para reconhecer deficiências e necessidades de melhoria. Qual é o componente que faz isso? Monitoramento, né? Vai ser a nossa resposta, ó. O componente projetado para garantir que os controles internos continuem a operar. Então, para você saber se eles continuam funcionando bem, você vai precisar do componente monitoramento, né? Funcionando perfeitamente. Bom, vamos fazer algumas reflexões aqui, ó, sobre a avaliação que o auditor faz do controle interno e os testes do auditor, tá? Se o controle interno, em linhas gerais, se o controle interno é muito bom, o auditor está bem confiante em fazer aquela auditoria ali, porque ele sabe que ele vai precisar testar pouco, porque o controle interno já garante a maior parte da fidedignidade das operações, né, dos saldos, dos valores registrados. Mas se o controle interno é uma peneira, deixa passar todo tipo que é erro, o auditor vai ter muito trabalho, ele vai ter que testar muito essa contabilidade, né?
antes de emitir a sua opinião. Então a gente consegue fazer o seguinte raciocínio aqui. Olha só, vamos imaginar aqui que de 1 a 10 aqui, ó, nós temos o nível do controle interno, onde 10 é um controle interno perfeito, né? E os demais graus aí, conforme seja, quanto mais baixo, pior é o nosso controle interno. Uma entidade em que o auditor avaliou o controle interno com a nota 3, né? Por exemplo, que é uma nota baixa, né? De 0 a 10 é uma nota baixa, significa que o auditor vai ter que preencher todos esses quadradinhos aqui, ó, com os seus testes de auditoria, para que ele consiga emitir uma opinião com confiança, tá? Então veja, o controle interno garante até aqui, é um controle interno fraco, o auditor vai precisar suprir tudo isso aqui com testes de auditoria para poder garantir, não correr o risco de emitir uma opinião inadequada sobre as demonstrações contábeis. Se a gente pensar aqui na outra empresa que tem um nível melhor de controle interno, ela tem um nível 7, significa o quê? Que o auditor vai preencher os demais aqui, ó, com os seus testes, né? Então veja que nessa empresa 2, aqui, o auditor vai fazer menos testes do que nessa empresa 1. Nessa empresa 1, o auditor vai ter que testar pra caramba, né? Então veja, por que essa diferença, pessoal, né? Porque nós temos menos testes aqui e mais testes aqui. Porque o controle interno aqui é ruim, enquanto o controle interno aqui já é superior, né? Tem uma nota hipotética aí de 7. E se a gente tiver uma nota de controle interno melhor ainda, possivelmente o auditor vai realizar menos testes ainda, né? Nessa empresa 3 aqui. Agora vem um detalhe aqui. Vamos imaginar que o auditor testou o controle interno dessa entidade, ó, essa empresa 4 aqui, e não achou nenhuma distorção. Nossa empresa 4, ou seja, ele atribuiu a nota 10, né? A nota 10 aqui a esse controle interno. Hipoteticamente seria um controle interno perfeito, né? Absoluto. Claro que não existe, né? Aqui é para fins didáticos apenas. Ainda que o auditor não encontre distorções a partir do teste desse controle interno aqui, mesmo assim, ele vai ter que realizar testes de auditoria, tá? Então, apesar de não ter nenhuma lacuna a ser preenchida aqui, né? Nós não temos outros quadradinhos aqui, né? Para preencher. Apesar disso, o auditor vai ter que realizar testes de auditoria também, tá? Mesmo hipoteticamente aqui, ele deu a nota 10 a esse controle interno, tá? Por quê? Considerando que sempre haverá alguma limitação no sistema de controle interno, por mais eficiente que seja, sempre será necessário a execução de uma quantidade mínima de testes de auditoria, tá? Então, por melhor que seja o controle interno, sempre haverá testes. Naturalmente, se o controle interno é muito ruim, tudo isso aqui será feito de teste. Se o controle interno é um pouquinho melhor, o auditor vai realizar menos testes, né? Se ele é... E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas
Olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00 você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na La Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.